aqui na Alvorada para uma série especial de podcasts com a vinícola Garibaldi. Quem veio representar a vinícola e conversar com a gente aqui hoje sobre um assunto delicioso, que é o assunto dos vinhos, é o André Reck. Ele é sommelier e gestor de comunicação da vinícola. Seja bem-vindo, André. Olá, Isabela, tudo bem? Muito obrigado. Um prazer ter você aqui em Belo Horizonte e aqui na Alvorada para conversar desse assunto tão bom. Prazer é meu estar aqui em Belo Horizonte, uma terra que eu gosto muito, Minas Gerais, uma terra muito acolhedora. Inclusive, as pessoas aqui são muito receptivas. Gostei muito de estar aqui. Então, volte sempre. O assunto que a gente vai falar hoje é um assunto muito agradável, porque aqui na Alvorada, nossos ouvintes certamente amam vinhos. E eu quero que você comece contando para a gente um pouco da história da vinícola, que tem uma influência muito grande dos imigrantes italianos, né? Conta para a gente sobre isso. Exato. Os imigrantes italianos, a imigração italiana no Brasil está completando agora em 2025 150 anos. Então, desde essa época, quando chegaram aqui, na Serra Gaúcha principalmente, eles desbravaram todas as terras onde era praticamente uma mata fechada. E com eles veio as mudas de videiras da Europa, né, as uvas, e na sequência deu-se o início da produção de vinhos. Então, a colonização italiana foi muito importante para esse processo da vitivinicultura no Rio Grande do Sul, principalmente, que depois também se espalhou por outras áreas do Brasil, e hoje nós temos aí diversos estados produzindo vinhos, mas no Rio Grande do Sul ela foi muito importante nesse momento. E a Cooperativa Vinícola Garibaldi foi baseada praticamente e fundada por quase todos eles imigrantes de italianos, isso lá em 1931. Então a cooperativa hoje tem 93 anos de história. Nós sempre falamos que a Cooperativa Garibaldi é uma jovem senhora, porque nos últimos anos, nos últimos 20 anos, ela teve uma reestruturação, desde administrativa, financeira, de produtos, de qualidade de produtos. Então, é uma jovem senhora de 93 anos, porque ela foi reestruturada. Nossa, e com esses anos todos, são mais de 80 rótulos que a gente vai conversar em alguns dos outros programas. Como que vocês mantêm todo esse olhar e essa proximidade com os colaboradores em uma época que, né, a gente tem tanta tecnologia, tantos recursos, mas vocês preservam esse lado familiar e essa história, né? Exato. Então, como eu comentei, né, lá em 1931 foi a fundação da Garibaldi, por 73 pequenos produtores de uva, que vinham aí com dificuldade de colocar os produtos no mercado, né, o vinho no mercado, principalmente baseados na crise de 1929. Então, esses 73 produtores entraram no mercado, criando a Cooperativa Vinícola Garibaldi para comercializar, né, para reunir esses esperados, fazer a produção do vinho e comercializar ele de uma forma mais tranquila. E desde aí, de então, a Garibaldi foi sempre acompanhando a tecnologia e a modernidade. Hoje, por exemplo, a Cooperativa Garibaldi é uma das mais modernas do Brasil. O que existe de mais moderno em tecnologia para a produção de espumantes no mundo, a Garibaldi tem, na Serra Gaúcha. Então, mostra também o porquê da qualidade dos produtos, das premiações e tudo mais que a gente vem apresentando. E essa integração familiar, ela é muito importante porque é algo cultural da Serra Gaúcha. São 459 cooperados hoje, mas é uma grande família. São pessoas aí que trabalham juntas, que têm esse mote da cooperação por ser uma cooperativa e que trabalham assim muito unidos para ter o resultado final dos nossos produtos. Muito legal. Então, certamente também vocês desenvolvem vários projetos lá de liderança, de gestão de equipes, porque é difícil, são 459 pessoas diferentes. Exato. São 459 donos, né? Só que aí é eleito um conselho de administração e nesse conselho de administração tem um presidente que organiza toda a cooperativa, que é o Oscar Ló, nosso presidente. Ele já está há mais de 20 anos na presidência, trazendo todo esse trabalho, né? Mostrando esse legado, dessa história que a Garibaldi tem. E essa questão dessa organização, sim, nós trabalhamos muito forte. A gente vai falar um pouquinho mais no próximo programa sobre o nosso propósito. Uhum. Mas vou dar um spoiler agora, que a gente fala dele sobre a valorização das pessoas no campo, desde os jovens, as mulheres, os cooperados, de uma forma geral. Então isso acaba atraindo cada vez mais o olhar da comunidade, dos cooperados, para manter a cooperativa viva. Muito legal. E você tocou num assunto, eu não vou seguir com essa pergunta, com essa parte, porque a gente vai falar sobre propósito exclusivamente, né? Mas você tocou num ponto que eu quero retomar, que vocês têm conquistado muitos títulos e muitos reconhecimentos internacionais. Conta para mim um pouco sobre isso e quais que você acha que são os grandes diferenciais da Garibaldi para que isso esteja acontecendo.
Certo. Esses títulos, né, essas condecorações, essas premiações que a gente fala, só no ano passado, em 2023, foram 88 medalhas nos vinhos e espumantes da Garibaldi. Esse ano nós estamos chegando aí próximo a 60 medalhas já. Eu estou aqui por BH, mas eu acompanhei um pouquinho nos grupos aqui da cooperativa e vi que em 2 concursos nós recebemos 12 premiações em cada um deles. 12 na Argentina e um também na cidade de Garibaldi, que é avaliado os vinhos, sucos e espumantes da cidade. Então, em uma semana foram 24 medalhas. Mas o porquê disso tudo, né? Principalmente pela qualidade de produto. A gente trabalha com uma qualidade muito superior. É um trabalho de dedicação muito forte, feito desde o vinhedo, desde o campo onde a gente cultiva as nossas uvas, tem o nosso trabalho de cooperados, né? Assistência técnica com todo o suporte, até o recebimento na fábrica, o processamento, a tecnologia, a qualidade dos insumos também utilizados para a produção desses espumantes, e cada detalhe da garrafa até chegar na mesa do nosso consumidor. Isso com certeza mostra o resultado por isso. Eu sempre falo que em uma garrafa de espumante, 20% é o líquido e os outros 80% é a experiência que a gente vive com ele. E essa qualidade está integrada também nessa experiência. Muito legal. E falando em experiência, a gente está vivendo também um contexto agora de um complexo enoturístico, né? Que é uma novidade aqui para o Brasil e tudo. Como que você acredita que esse complexo tem contribuído para aproximar o público da história e dos valores de vocês? Então, como comentei, a Garibaldi tem 93 anos. A parte de turismo na cidade de Garibaldi, hoje a cidade de Garibaldi, onde fica a Cooperativa Vinícola Garibaldi, é a capital nacional do espumante. Porque em 1913 foi produzido o primeiro espumante no Brasil, na cidade de Garibaldi. Então leva esse título por esse motivo. E o nosso complexo enoturístico ele foi todo requalificado em 2022, inaugurado em 2023, e ele traz muita modernidade. E trabalhamos também com o mote de mostrar o que acontece nas 4 estações do ano dentro do nosso complexo enoturístico. Então, por exemplo, a Garibaldi não tem um espaço com um jardim aberto, com vinhedos plantados. Mas o turista que chega para nos visitar, ele conhece a história da Garibaldi, ele consegue perceber, então, o que acontece em cada estação, com salas temáticas, onde a gente vai mostrar as cores da estação, os aromas da estação, os produtos mais indicados para degustar naquela estação. E também existem outras experiências no complexo, que são, por exemplo, a harmonização de vinhos e espumantes com trufas de chocolate artesanal. Gente, a gente vai, para tudo. A gente vai, porque assim, tô pronta. E muita gente fala, né? Chocolate com vinho não combina. Combina sim e muito. Então a gente faz essa experiência e ela acontece dentro de uma pipa de vinho que foi usada por muitos anos para a produção de vinho. Outra experiência muito legal que nós temos é o Desperte Seus Sentidos, onde também dentro de uma pipa de vinho, a degustação de vinhos e espumantes é feita com os olhos vendados. E aí a gente tem uma percepção totalmente diferente. Eu já vi algumas pessoas dizendo que, com os olhos vendados, né, o vinho que estava degustando era um vinho tinto, mas na verdade era um vinho branco. Porque quando a gente aguça um pouquinho, né, tira um dos sentidos, os outros são mais aguçados. Então, tem toda aquela percepção, desde com os olhos vendados, servindo o líquido na taça, o som já remete a uma proposta muito diferente. Então, realmente é uma experiência assim, ó, sensacional. Para quem estiver, né, na Serra Gaúcha visitando a Garibaldi, não pode perder essas 2 experiências. Não, aqui a gente já fez um combinado, né, gente? Porque eu tenho um quadro aqui na Alvorada que chama Fica a Dica. E são dicas de experiências em Minas, e às vezes a gente vai além de Minas, porque eu falo que ser mineiro nos representa, mas não nos limita, né? Exatamente. E aí, quando você traz todas essas experiências, você fala diretamente com o que a gente ama viver aqui. Então, com certeza, muitos ouvintes vão lá prestigiar tudo isso. Estão todos convidados, a gente aguarda todos lá na Serra Gaúcha para fazer essa visita, essas experiências. Muito obrigada, André, por essa conversa, e eu convido vocês a continuarem acompanhando essa série com a Garibaldi, que muitas surpresas ainda vão aparecer.